Nessa aula eu vou te mostrar como um sistema de construção industrializado pode reduzir o prazo das suas construções e aumentar a produtividade da sua equipe. Dessa forma, você consegue duplicar a quantidade de obras que você entrega ao longo do ano. E o melhor de tudo, sem ter que aumentar a equipe que você já tem hoje aí na sua empresa. Mas as vantagens não param por aqui. Com um sistema de construção industrializado, você vai ter menos desperdício, maior controle dos custos e da produtividade da sua equipe e um maior lucro ao final de cada construção. Essa aula é para você, engenheiro, arquiteto, dono de empresa de construção ou subempreiteiro que está cansado de se matar todo mês e ver o seu lucro indo embora ali nos desperdícios de obra, nos atrasos de construção, nas suas equipas que não estão nada motivadas. Você chega ao final do mês exausto, porque a obra está te controlando e não o contrário. Mas se você quer parar de apagar incêndios e começar a ter maior clareza, estratégia e escala nas suas construções, fica aqui até o final desse vídeo, que eu sei que você vai gostar desse conteúdo. O que eu vou te mostrar aqui é a metodologia do desenvolvimento digital estratégico, que foi desenvolvido pela Quant e que pode te ajudar a mudar esse cenário. E eu não estou a falar somente do cenário da construção civil. Se você é projetista, engenheiro ou arquiteto, fica aqui que você também vai gostar desse conteúdo. Hoje em dia, centenas de profissionais já resolveram migrar da construção tradicional para a construção industrializada. Só para você ter uma ideia, só aqui na Quant, de 2017 até 2025, nós já capacitamos mais de 700 profissionais nos diferentes cursos aqui da empresa. E sabe o motivo que atraiu esses profissionais para esse tipo de capacitação? É porque eles entenderam que a única forma de aumentar a quantidade de obras, de serviços realizados em um ano, sem ter a necessidade de aumentar a sua equipe, era através dos processos de industrialização da construção civil. E os projetistas que conseguiram identificar esse movimento no mercado já correram na frente e já estão a atuar no mercado do light steel frame. E se você quer seguir esse caminho, eu vou te falar que com a metodologia desenvolvida pela Quant, você vai conseguir fazer isso de uma forma estruturada, sem surpresas e com uma previsibilidade que você nunca imaginou ter. Houve aqui o relato desses profissionais que resolveram fazer essa migração com a ajuda da Quant. Olá, eu sou o José Fernandes, sou o fundador da Planos Idílicos. Queria partilhar com vocês o que é que me fez ser construtor, LSF. No fundo foi um bocadinho tipo uma experiência, não é? Uma brincadeira, porque eu era serralheiro, trabalhava com estruturas metálicas e quando conheci este sistema interessei-me, pesquisei. Entretanto conheci a Quant, tirei uma formação e se eu já não tinha muitas dúvidas nessa altura, então tirei todas as dúvidas, então foi quando eu disse vou ser construtor da LSF e comecei passo a passo, só a montar estruturas. Depois arranjei uma equipa para fazer as partes do botão, depois a parte dos copuladores, essas coisas. O que estou foi a primeira, e um projeto assim diferente, tipo fazer para um amigo, para eu poder ter uma obra para poder mostrar aos meus clientes. Felizmente funcionou, depois daquela fiz outra, depois a seguir a essa veio mais 2 ou 3, e então depois já estava confortável, já estava estável, já tinha a estrutura, já vi que estava reforçada, ajustámos, e a partir daí foi sempre a andar. A maior vantagem de construir em LSF é nós podemos adquirir mais obras ao mesmo tempo e conseguimos gerir as obras em função da equipa que tem disponível, porque elas são muito rápidas. Nós, se concentrarmos as equipas em certas fases, nós 5, 6 dias montamos uma estrutura, em 5, 6 dias fazemos um investimento, em 2, 3 dias fazemos uma cobertura, é muito flexível e conseguimos ter muito mais obras. Em vez de ter na construção normal, 2, 3 casas dá-nos para fazer um ano inteiro, enquanto estas eu posso ter 7 ou 8 ou 10 e consigo fazê-las todas também normalmente. Olá, eu chamo Miguel Pires, sou engenheiro civil. Trabalho na área mais de vistoria e auditoria de obras, faço alguns projetos de reabilitação de edificações e o que me trouxe a este curso foi a curiosidade pelo método de construção da LSF, porque já fiz 2 obras em LSF, sempre recorrendo a subempreiteiros especializados nesta área, mas as características deste tipo de construção e como também a rapidez de construção cativaram-me e motivaram-me a vir aqui, portanto, tentar conhecer mais um bocadinho além do que eu já percebia.
e, portanto, muito mais agora, porque o curso dá-nos um panorama geral de tudo o que são as decisões, quer de projeto, quer de arquitetónicas, quer também aborda um bocadinho as questões estruturais, alguns cuidados que se tem que ter. Também, em obra, alerta-nos para certas dificuldades que se pode ter, alguns pontos onde ocorrem problemas e como evitá-los. Portanto, foi de todo muito útil. Bom, olá, eu sou Roger Lima, obviamente da Lima Steel, e nós já trabalhamos com steel frame há 5 anos e já estamos aqui no mercado de Portugal também há esse tempo. Temos umas quantas obras que já foram feitas e algumas execuções. Estamos aqui hoje na formação do pensar em LSF e construir em LSF. Então, o que me motivou a tirar o curso é que, por mais que nós estejamos habituados e trabalhamos com isso todos os dias, nós viemos aprender um bocado da teoria e na prática, mas com um sentido de técnica. O que me motivou a vir porque eu sou um construtor e gosto de fiscalizar a obra e tenho o dever de fiscalizar a obra. E, portanto, nós precisamos de ter a técnica para avaliar o serviço se está sendo bem feito ou não. Que com isso facilita o trabalho de toda a gente, tanto dos engenheiros, ou de quem está executando a obra, do cliente final, para termos a percepção se realmente o trabalho está sendo bem feito. Durante a primeira aula, que é o primeiro dia, aqui na Quant, nós temos uma formação teórica. E depois, ao fim do dia, juntando com o segundo dia, é a formação prática. É um sistema prático de se trabalhar, rápido, ágil e limpo, por isso que é o steel frame. E se sintam à vontade porque, na verdade, até quem nos instrui aqui nesse caso é o Renato. Ele tem gosto de fazer isso, dicção para isso, e deixa as coisas bem claras e estamos bem à vontade para fazer perguntas e estarmos tirando nossas dúvidas. O que mais surpreendeu na formação foram alguns aspectos. Um é chegar aqui e encontrar pessoas que tiveram contatos com o LSF apenas por vídeos ou qualquer coisa que seja e não tiveram qualquer contato. E eu não posso dizer que tenho muita experiência, que eu sou mais experiente aqui, jamais. Mas nós estarmos 5 anos no mercado trabalhando assim e ver ao fim do primeiro dia essas pessoas montando painéis, estarem ali, a facilidade que a formação trouxe para toda a gente, que eu vi várias pessoas, eu até estava um bocado travado da coluna, não estava ali trabalhar e estava ali perceber, e pessoas com facilidade em fazer o trabalho. O meu nome é Salvador Cruz, sou coordenador de obra e técnico de projeto da Stilome. A Stilome é uma firma que nasceu na pandemia, início de 2020. A partir daí tem crescido. Temos neste momento, somos 13 colaboradores. Temos uma equipa técnica bastante abrangente. Fazemos desde A a Z na construção, principalmente na construção da LSF. O meu desafio de trabalhar com a LSF saiu de 2 colegas, 2 conhecidos meus, que estavam na área da construção, não tinham nada a ver com construção. Eu, na altura, trabalhava na construção e remodelação e reabilitação de espaços e edifícios, e foi-me proposto um desafio para integrar uma equipa de LSF. Pensei 2 vezes, cheguei a um certo ponto, achei que, espera aí, que isto até pode ter tudo pernas para andar, o futuro está na evolução, o LSF é mais um passo à frente, com muito pouco conhecimento da minha parte, mesmo assim disse, vamos para a frente. Todos os 5 pegámos e começámos um projeto que foi a Stilome. Mais difícil no início foi mesmo, estávamos na pandemia, né? Na pandemia tudo fechou, ninguém sabia o dia de amanhã, nem o que é que iríamos fazer. Devagarinho começámos a ir para o mercado, à procura de clientes. Eu fui à procura de saber mais do LSF, ou seja, aproveitei o estarmos, a bem dizer, fechados, para me formar, para saber mais do LSF. E aí pus-me nas redes sociais à procura de onde é que havia, quem é que havia, que me podia dar mais informação ou formação. Foi onde conheci a Quant
E aí sim, fiz um primeiro curso, que foi o primeiro curso online, penso eu que em 2020, meio de 2020, não estou preciso agora, mas que foi nessa altura que sim, e então aí o meu desafio começou aí a sério. Muda num construtor para começar a trabalhar com o LSF. Primeiro, tem que mudar uma mentalidade de não vamos trabalhar com umas paredes maciças, não é? E a outra mentalidade que é que muitos pensam que é uma parede de pladur, por causa de ser LSF, parece quase uma parede de pladur, que não é bem verdade, não é? LSF, trabalhamos em Portugal a partir de 1 milímetro, 1.2 até 2.5 milímetros de aço, e com perfis entre 100 e cerca de 250 caso por caso. Por isso, o construtor, quando começa nessa parte, é a parte que ele tem que mudar um bocadinho a mentalidade de não vai trabalhar com o maciço. Mas quando estiver pronto, eu tenho uma casa igual. Se você também quer seguir um caminho parecido com o que esses profissionais seguiram, fica aqui até o final dessa aula que você não vai se arrepender. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história e como é que eu vim parar no mundo do LSF. Eu nasci e cresci em Manaus, uma cidade com 2 milhões de habitantes, fica no meio da floresta amazônica. Quando eu terminei meu secundário, eu decidi fazer arquitetura. E durante o meu curso, eu resolvi também trabalhar na empresa de construção do meu pai. Era uma empresa que executava obras em betão armado. E ao longo dos 5 anos de faculdade, eu tive diferentes experiências, algumas com obras maiores, outras com obras mais pequenas. Mas teve uma que me marcou de uma maneira muito especial. A obra que eu estou a falar é essa aqui, um colégio com 6.000 metros quadrados, onde nós chegamos a ter mais de 300 profissionais a trabalhar em simultâneo nas etapas de pico da construção. Eu te falei que ela me marcou de uma maneira especial, né? Mas não foi especial para o positivo, foi especial para o negativo. Quando a gente entregou essa construção, eu estava a pensar seriamente em abandonar a construção civil. Eu falo que ela me marcou profundamente porque eu vivi dias de caos, onde não era possível controlar a produtividade, não era possível controlar materiais, enfim. Ao final daquela obra eu estava exausto. Só que eu não podia falar para os meus pais que eu ia abandonar a construção civil. Ao final daquele mesmo ano eu ia receber meu diploma. Já pensou? Eu ali, com meu canudo na mão, ia virar para meus pais e falar: bom, concluí minha faculdade de arquitetura, mas na verdade não é isso aqui que eu quero para minha vida. Então o que eu fiz? Eu resolvi tirar uns dias de descanso após concluir aquela construção. E quando eu estava com as energias ali mais renovadas, eu comecei a pesquisar por algum sistema construtivo que me permitisse, primeiro, trabalhar com uma equipa pequena. Eu não queria mais viver aquele caos que eu tinha vivido alguns meses atrás. E segundo, que fosse um sistema construtivo que pudesse ser executado mais rápido que o betão armado. Depois de alguma pesquisa, a solução construtiva que eu encontrei e que atendia essas minhas duas necessidades foi o Light Steel Frame. Foi então que eu resolvi mergulhar de cabeça nesse sistema construtivo. Isso foi lá por volta de 2006, mas não pense que o início foi fácil não. Quando eu comecei a estudar mais profundamente esse sistema construtivo, quando eu comecei a orçamentar os materiais e a orçamentar o transporte deles até Manaus, o que custa um valor muito significativo, eu fiquei até um pouco desanimado. Por quê? Quando eu somei esses dois custos, eu verifiquei que para construir em LSF eu não poderia utilizar o diferencial preço, porque as minhas construções naquela altura lá atrás, elas iam ficar mais caras que uma construção tradicional. Qual foi a minha estratégia? Eu resolvi me destacar em outro ponto, que foi a velocidade de construção. Dessa forma eu poderia me focar em clientes que tinham interesse por obras que fossem realizadas em 30, em 60, em 90 dias e não se importariam em pagar um preço um pouco mais elevado por isso. Só que eu só consegui concretizar essa minha estratégia porque eu juntei a minha experiência de construtor e as minhas habilidades de arquiteto para criar uma forma de planear uma construção que me permitisse realmente executar
obras em curtíssimo prazo. E foi lá atrás, há quase 20 anos, que começou a ser criada essa metodologia, metodologia DDE, ou Desenvolvimento Digital Estratégico. Eu quero que você grave esse nome, porque provavelmente ele vai ser a solução para muitos problemas que você está enfrentando hoje em dia nas suas obras. Eu comecei então a aplicar essa metodologia em 1, 2, 3, 4 obras, e a cada experiência a gente ia refinando um pouco mais essa nossa estratégia. Foi somente com ela que eu pude executar várias obras na região norte do Brasil e, a partir do final de 2015, já aqui em Portugal, consegui ajudar mais de 300 construtores a executarem as suas obras em aço leve, com maior previsibilidade, maior lucro e com muito menos estresse. Eu só consegui alcançar esses resultados porque eu entendi que o grande segredo de uma construção industrializada não está apenas no saber fazer, no saber executar. Você precisa mudar a forma como você está acostumado a planear as suas construções. Construção industrializada não combina com improviso. Eu vou te falar que é aí, nesse ponto, que a maioria dos profissionais que já tentou começar a trabalhar com LSF erra. Por quê? Eles se focam apenas em aprender a fabricar e montar uma estrutura, mas continuam a pensar com a mesma cabeça do construtor tradicional e deixam para decidir vários pormenores construtivos lá no estaleiro de obras. E sabe qual é o resultado disso? É quase como se você comprasse um carro esportivo para andar numa estrada de terra. Você tem ali uma máquina que te permite ir muito rápido, mas você tem que fazer constantes paralisações por uma falta de planeamento. Deixa eu te contar aqui alguns erros que eu tenho identificado em alguns construtores que resolvem começar a trabalhar com LSF sem pensar muito nessa fase de planeamento. O primeiro deles é tentar construir uma estrutura em LSF apenas com um projeto de licenciamento, sem ter um projeto de preparação de obra que mostre com toda clareza e detalhe aquela estrutura. O segundo erro é começar uma obra sem avaliar as alterações que serão necessárias ao projeto de arquitetura. Você vai até concluir a construção, mas quando o arquiteto vê o resultado, ele vai falar, não foi isso aqui que eu projetei. Terceiro erro, eles montam a equipe de obra pensando apenas nas etapas de fabricação e montagem da estrutura. E depois ficam ali sem profissionais para conseguir executar o restante da edificação. E o quarto erro, por favor, eu espero que você não esteja cometendo ele agora nas suas obras de LSF, que é ir para o estaleiro de obra, começar uma edificação sem ter definido os principais materiais construtivos. Se você já trabalha com LSF e está a cometer alguns desses erros que eu acabei de listar, deixa eu te contar uma coisa. Você está a perder muito dinheiro. Mas não se preocupa, porque nós ainda temos como mudar essa realidade. Deixa eu te falar aqui qual seria o jeito certo de começar no LSF. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua mentalidade. Você vai ter que começar a gastar mais tempo e energia na análise do projeto e no planeamento da sua construção. É somente dessa forma que você vai conseguir ter construções rápidas e que não tem paralisações no meio do caminho. E é justamente isso que a metodologia DDE vai te ensinar. Vai te mostrar como avaliar um projeto de arquitetura, definir estrategicamente os materiais construtivos, realizar os ajustes necessários ao projeto, elaborar uma construção virtual e uma preparação de obra bem detalhada, porque só dessa forma você vai conseguir fazer um planeamento detalhado que vai resultar numa obra rápida e sem paralisações e maior lucro, né? Você vai parar de correr atrás da obra e a obra vai começar a seguir o que foi planeado. Com a metodologia DDE, você vai conseguir começar a trabalhar com o LSF de uma forma muito mais fácil e rápida. Vai ser quase como montar um móvel do IKEA. Só que dessa vez sem sobrar nenhuma peça e sem nenhuma briga familiar. Por favor, olha, sabe aquelas vezes que você tentou montar um móvel e sobrou ali uma peça, sobraram os parafusos, que você tenta ali convencer a sua esposa de que aquelas peças ali eram opcionais, nem precisava estar ali naquele móvel? Bom, isso em um ambiente familiar pode até gerar uma piada, mas se isso ocorrer
na sua construção, isso significa atrasos e prejuízos. E é justamente isso que eu quero evitar com a metodologia de desenvolvimento digital estratégico, porque tudo vai começar a se encaixar. Projeto ajustado, equipe alinhada e obra entregue dentro do prazo. E sabe por que eu acabei de falar isso? Porque construir bem não precisa ser difícil, só precisa ser bem planeado. Deixa eu te mostrar agora o que você vai ter acesso ao se matricular nesse curso. Pode transformar totalmente a forma como você planeia, executa e obtém lucro com as suas construções. Logo após a matrícula, você já tem acesso imediato a mais de 100 aulas gravadas, onde você vai conhecer as 9 etapas da metodologia DDE. Deixa eu te mostrar aqui o que você vai encontrar em cada um dos módulos. Módulo 1. Validação estrutural. Aqui, logo no início, você vai aprender a avaliar se uma arquitetura é adaptável para o LSF, antes mesmo de encomendar um projeto de estabilidade. Você vai entender os princípios estruturais e vai conseguir avaliar as dificuldades de execução ali, logo naquela reunião inicial que você tem com o seu cliente, antes mesmo de assinar qualquer contrato. No módulo 2, Light Steel Planner, você vai aprender a fazer uma escolha estratégica dos materiais construtivos. Por quê? Cada decisão técnica vai impactar na forma como o projeto é desenvolvido, na forma como a obra é executada e nos custos finais da construção. Módulo 3, estruturação plana digital. É nessa fase que a arquitetura começa a conversar com o LSF. Você vai conseguir identificar e realizar os pequenos ajustes que serão necessários ao projeto sem que isso descaracterize a arquitetura do seu cliente. Agora, se você é arquiteto, você já vai aprender a desenvolver do zero um projeto já adaptado ao Light Steel Frame. Módulo 4, estruturação volumétrica digital. Você vai descobrir como um planeamento volumétrico simples pode evitar erros, facilitar a comunicação entre todos os profissionais envolvidos na etapa de projeto e planeamento de obra e ainda vai eliminar muitos retrabalhos, seja na etapa de projeto, seja na etapa de execução. No módulo 5, construção virtual tática, você vai entender que antes mesmo de você aplicar ou comprar o primeiro parafuso para a sua obra, é importante que você simule as etapas de construção num ambiente virtual. Dessa forma, você consegue identificar as etapas críticas da construção, corrigir pequenos erros e encontrar solução para tudo isso ainda na fase de projeto. Isso vai te economizar vários dias de paralisação de obra. No módulo 6, Manual de Fabricação dos Painéis, você vai aprender a transformar um projeto de licenciamento em um manual de fabricação claro e simples de ler. Isso vai permitir a realização de etapas em simultâneo na sua construção e vai dar maior autonomia para a sua equipe de obra, sem que isso comprometa a qualidade dos seus serviços. Módulo 7, Manual de Montagem. Aqui é onde talvez você perceba a maior diferença entre uma obra bem planeada e uma obra sem planeamento. Você vai entender a diferença que faz trabalhar com um projeto comum ou com um projeto bem detalhado que vai ajudar a acelerar as etapas da sua construção. No módulo 8, Gestão Construtiva Coordenada, você vai entender que saber fabricar e montar uma estrutura é o básico. Mas o que vai trazer realmente resultados para a sua construção é um bom planeamento de obras. Aqui eu vou te mostrar como montar uma equipe, quais são as ferramentas que vão gerar maior produtividade na sua construção, como organizar o calendário de atividades na sua obra e como fazer o planeamento financeiro de uma construção industrializada, que é bem diferente de fazer um planeamento financeiro de uma construção tradicional. E no módulo 9, Construção Estratégica Otimizada, nós vamos focar nas boas práticas da execução de uma construção em LSF e no que realmente vai trazer maior produtividade e ritmo de construção para a sua equipe, para que você tenha uma obra fluida, uma equipe eficiente e uma entrega dentro do prazo. E além de todo esse conteúdo digital, claro que você ainda vai ter os 3 dias de atividades práticas, onde você vai construir com as suas próprias mãos 2 módulos em LSF. Um utilizando perfis standard e outro utilizando perfis engenheirados. Sem falar dos
diversos materiais de revestimento que você vai conhecer para aplicar nas suas lajes de piso, nas suas paredes e nas suas coberturas. Bom, se você acha que o conteúdo terminou por aqui, desculpa, eu vou ter que te desapontar, porque eu ainda deixei mais alguns bônus aqui para você que quer fazer essa transformação. Você vai ter acesso à gravação das palestras do LSF Connect, onde construtores e projetistas trazem estudos de caso e debatem temas super relevantes para a industrialização da construção civil. Você vai receber ainda um projeto completo, quer dizer, dois projetos de uma moradia T3, porque eu vou te entregar um na versão standard e outro na versão engenheirada. Além do manual de fabricação e montagem, você vai receber uma lista completa dos materiais construtivos e vai conseguir ver a compatibilização das redes de água, esgoto e elétrica, para que você compreenda com mais facilidade como que esses sistemas devem ser instalados dentro de uma construção de aço leve. Você vai participar também de uma comunidade com mais de 400 profissionais, entre construtores, arquitetos e engenheiros que já passaram por essa formação da Quant e que hoje atuam no mercado de construção civil em Portugal. E por último, um bônus especial. Eu vou partilhar com você os checklists e a biblioteca de pormenores que nós utilizamos aqui no nosso dia a dia da Quant, nos nossos projetos que nós elaboramos para os nossos clientes. E aí, me conta, você gostou de todo esse conteúdo? Bom, deixa eu te contar uma coisa. Se você fosse contratar uma consultoria individual para que a Quant te ensinasse as 9 etapas da metodologia DDE, eu estaria a falar de uma consultoria que começa nos 10 mil euros. Mas como o objetivo aqui é divulgar informação e escalar o conhecimento, você pode ter acesso a todo esse conteúdo por 3 parcelas de 330 euros mais IVA. Mas se você preferir pagar à vista, eu ainda vou te dar um desconto de 10%. E você leva tudo isso por 900 euros mais IVA. Eu tenho certeza que esse valor é menor que o prejuízo que você tem quando 2 dias a sua construção fica paralisada por falta de planeamento. Se você está na dúvida se vale mesmo a pena, eu vou resolver esse seu problema. Eu vou te dar 15 dias para você assistir quantas aulas você quiser e para que você possa ter acesso a todos os conteúdos de apoio. E se ao final desse período você falar assim, Renato, realmente esse conteúdo não é para mim, tudo bem, me manda um e-mail que eu vou te devolver o seu valor na totalidade, sem pergunta, sem nada. Basta me enviar o e-mail que eu deposito seu dinheiro de volta. Bom, mas para você que chegou até esse ponto do vídeo, provavelmente é porque você tem ali alguma inquietação com a forma como você constrói hoje em dia. Você já deve ter percebido que existe sim uma forma mais inteligente de trabalhar. E o que talvez falte para você nesse momento é um caminho claro, é uma metodologia que te ajude a alcançar o seu objetivo. E é justamente isso o que você vai encontrar aqui no curso Construir em LSF. Um método testado, um método validado que transforma planeamento em resultado e resultado em liberdade para você, construtor. Liberdade para entregar mais, para ganhar mais, para trabalhar com mais leveza e para ser reconhecido como um profissional que trabalha na construção industrializada. Se é isso que você quer, então clica aqui no botão abaixo e começa ainda hoje essa sua transformação. Ao preencher a inscrição, você vai receber no seu e-mail as instruções de pagamento. E após nos enviar o comprovativo, você vai ter acesso às aulas e vai receber no seu e-mail a sua fatura. Eu vou te falar que eu não me arrependo nem um momento de ir lá, há 20 anos atrás, ter escolhido percorrer esse caminho. E olha que lá o LSF não era nada popular, parecia um alienígena. Quando a gente falava de Light Steel Frame, ninguém sabia o que era. Mas essa decisão me trouxe uma vida muito mais leve, de muito mais previsibilidade, de ter um lucro mais fácil, de ter mais leveza na minha vida profissional. E é muito provável que você também esteja à procura dessa liberdade e dessa leveza. Esse curso aqui
não é para aqueles profissionais que estão em busca somente de aprender a fabricar e montar uma estrutura de aço leve. Esse conteúdo é para você que quer entrar numa nova fase da sua vida profissional. Uma fase com mais clareza, mais controle e muito mais resultados. Então é isso, pessoal. Se esse é o seu objetivo, eu espero te encontrar no curso Construir em LSF.